Na oração. Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos e te louvamos por mais esse dia, Paizinho, em tua presença. Nós pedimos que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, da saúde, aqueles que estão em casa e estão precisando, Paizinho. Continua nos fortalecendo física e espiritualmente, Pai. Nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, e nós entregamos a Ti os louvores entoados aqui nessa noite, Pai. E nós pedimos que essas palavras que serão direcionadas pelo Enisson, Paizinho, que elas venham do Teu trono, Paizinho, para falar ao nosso coração e à nossa mente, Pai. Que o que nós venhamos a aprender aqui venha de Ti, Pai, e que nós não estejamos apenas sendo ouvinte, meu Deus, mas que nós venhamos praticar na nossa semana as palavras que vêm de Ti, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? É uma alegria muito grande estar aqui novamente com os irmãos, para que juntos nós possamos aqui refletir na palavra de Deus. Eu vou colocar aqui o meu temporizador aqui para não... Mas, queridos, mais uma vez é um prazer imenso toda vez que o nosso pastor me dá a oportunidade de falar aos amados irmãos. Uma noite maravilhosa, essa que já cantamos aqui, hinos maravilhosos, né? Seguirei ao meu bom mestre, onde me mandar eu vou. Essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso chamado. Mas eu gostaria, irmãos, de pedir a oração. Eu não poderia deixar aqui de pedir oração pela família da irmã Marina. Há alguns meses atrás, eu falei aqui de uma luta muito grande que eles vinham passando. O irmão da irmã Marina, que foi membro dessa igreja, eu acho que ela foi fundadora, não sei, eu não me lembro, mas ela foi membro aqui dessa igreja, acho que fundadora. E eu acho que o pastor conhece ali a situação que eles passaram lá. O irmão dela, que eu tinha pedido oração aqui meses atrás, ele veio, né, a falecer, né, e eles estão sofrendo muito lá. E eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam incluindo a irmã Marina e sua família em suas orações, porque nesse momento de grande dor que eles estão passando, é o que nós podemos fazer, né? É orar e pedir a Deus que dê o consolo. Tudo que aconteceu lá foi de forma muito traumática, né? E ontem ela até enviou um vídeo para nós bastante emocionado, um vídeo que eles enviaram lá, que ele foi sepultado lá em Colinas, né? Então, que os irmãos possam estar orando. Obrigado, irmão. Pela vida da irmã Marina e sua família. Meus irmãos, eu gostaria de pedir aos amados que abrissem suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 14 ao 19. 2 Coríntios 5, do 14 ao 19. Eu quero que nós vamos focar mais no versículo 17, mas a gente vai ler alguns versículos antes e depois, para a gente possa entender um pouco mais do contexto da leitura. Amém? Todos encontraram? 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, do versículo 14 ao versículo 19. O som tá legal? Tá bem aí? Tá para ouvir legal, não tá o som? Esse lado aqui não tá funcionando não, né? Vamos ler então.
pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor Deus, mais uma vez sedentos de Ti. Queremos aprender, ó Deus, aquilo que Tu tens a nos ensinar nessa noite, mas para que possamos ser praticantes, não tão somente ouvintes, ó Pai. Então nos dá essa vontade de praticar aquilo que nós já ouvimos, nos dá essa vontade de querer sermos crentes melhores, de aceitar o Teu chamado. Nós Te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que está aqui. Prepara a nossa mente e o nosso coração, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós, esse mês de janeiro, nós aprendemos sobre chamado. O nosso tema, que nós já estamos aqui já há alguns dias falando sobre chamado. Qual é? Eu tenho um chamado. Qual o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida? E nós aprendemos muito bem que todos nós temos um chamado. Todos nós fomos criados com um propósito. E nós tivemos a oportunidade de aprender com os pregadores aqui que me antecederam, com o pastor James, o irmão William e outros irmãos aqui, que não existe chamado mais importante, chamado menos importante. O que existe é um plano de Deus para cada um de nós. E nós vimos isso naquele vídeo que o irmão Alexandre e a irmã Edivan passaram aqui para nós, de uma forma muito simples, mas que ficou, A questão do chamado, não há um chamado mais importante do que outro, não tem nada disso. O que há é um propósito de Deus para a minha e para a sua vida. E hoje eu trouxe um tema relacionado com o chamado, mas que nos chama a responsabilidade de mudar, de sair do comodismo, para que nós possamos exercer esse chamado. Porque até onde nós podemos compreender que todos nós temos chamado, tudo bem, até aí tudo bem, mas vem a parte mais difícil, vem a parte mais complicada, que é dar o próximo passo, que é praticar o chamado de Deus. Acontece, irmãos, que às vezes nós estamos tão acomodados, satisfeitos com tudo, e não queremos enxergar que é hora de mudança, que é hora de avançar no reino, que é hora de dar o passo seguinte. Às vezes nós custamos a entender isso, E aí, mais um ano que nós estamos iniciando, no 2022, nós estamos no mês de janeiro, e aí nós nos enchemos de expectativas de que vai ser um ano abençoado, um ano maravilhoso, talvez um ano para buscar mais intensamente a Deus, mas existe um grande desafio. Existe um grande desafio que é, se nós quisermos resultados diferentes, nós temos que ter atitudes diferentes, atitudes de mudanças. Se nós queremos ter
resultados melhores, nós temos que ter atitudes melhores. Não adianta só desejar e esperar que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, de uma forma mágica. Não, é preciso ter atitudes de mudança. Isso significa que nós devemos deixar os velhos hábitos, aquelas atitudes do velho homem, não podem mais fazer parte da nossa vida. Se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. O texto que nós acabamos de ler, é Paulo falando à igreja de Corinto, uma igreja muito problemática, ali havia pecados horríveis, influência de falsos mestres, havia ali, né? E provavelmente é como se Paulo estivesse dizendo, né, como se estivesse acontecendo o seguinte: Paulo está dando uma resposta à igreja de Corinto, né? É como se os falsos mestres estivessem dizendo assim: olha só, quem está querendo ensinar a igreja é aquele que perseguia a igreja, aquele que açoitava o cristão, aquele que perseguia o evangelho. Então Paulo diz: se quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eu não sou mais daquele jeito. Que está falando aqui agora é uma nova criatura, é algo que se fez novo. Então Paulo está dando uma resposta à influência daqueles falsos mestres que estavam ali, e é um ensinamento importante demais para nós. Paulo, no contexto que nós acabamos de ler, ele tem essa preocupação. Às vezes nós carregamos tanta coisa do velho homem ainda, e isso vai acabar nos atrapalhando uma hora ou outra, né? Às vezes acontece, irmãos, que nós queremos avançar no reino de Deus, mas ainda insistimos em antigos hábitos, e às vezes pecados escondidos que não nos permitem cumprir o chamado de Deus. Essa é a pura realidade, e faz com que nós ficamos estagnados. Não está bom, queridos. Esses dias eu conversava ali, não está bom com a experiência de outras pessoas. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós temos entregado para Deus. Não está bom. Nós não podemos estar satisfeitos. A igreja não pode estar satisfeita com aquilo que ela está devolvendo ao Senhor. E quando eu falo igreja, eu não me refiro à instituição em si, mas eu estou me referindo às pessoas, a você, eu. Nós não podemos estar satisfeitos com aquilo que nós temos oferecido ao Senhor. Algo precisa mudar dentro de nós. Nós sabemos que mudar nunca é fácil. E basta nós olharmos o nosso país para nós verificarmos isso, né? O que nós estamos vendo. Se nós formos olhar o nosso país, o que nós estamos vendo, né? São tragédias acontecendo, igual aquela rocha caiu sobre, no começo do ano agora mesmo, nesse mês, caiu sobre aquelas pessoas e matou acho que umas 10 pessoas lá. Desastres ambientais acontecendo, enchentes, pessoas sendo desalojadas aí pelo Brasil. Acho que aqui em Tocantinópolis também aconteceu. É a pandemia que está voltando com tudo, e o país já está batendo recorde de casos aí. Aí você pode estar se perguntando: será que Deus quer realmente mudança? Será que Deus realmente deseja mudança? A resposta é sim, queridos. A resposta é positiva. Mas Deus está querendo aquela mudança que está aqui, dentro de nós. A mudança do nosso interior, essa que tem que partir de nós, essa mudança. Se não estamos conseguindo mudar o exterior, que tal observar o que precisa ser mudado dentro de nós? Nós precisamos ser confrontados mesmo, queridos. Porque às vezes a gente ouve, mas a verdade é que nada muda e nada muda. E nós podemos ter certeza que existe algo dentro de nós que precisa de mudança, que precisa de transformação. Nós não somos perfeitos. Nós só vamos ser perfeitos quando nós estivermos na glória, ao lado do nosso Senhor. Mas por enquanto não.
E é aí que está, que às vezes o orgulho ele nos impede de chegar mais próximo de Deus. Ah, mas está tudo bem, eu não preciso mudar nada. Para que mudar? Deus está totalmente satisfeito com a minha vida, a vida que tenho levado. Sabe, queridos, sempre vai existir algo dentro de nós que precisa ser mudado. Aí nós nos enchemos de expectativa de que Deus vai nos abençoar poderosamente, mas o nosso íntimo, nós continuamos com aquele pecadinho escondido que só Deus sabe, porque nós podemos esconder qualquer coisa de qualquer pessoa aqui nessa terra, mas Deus, nós não podemos esconder. De Deus não nos podemos esconder nada. Quem somos nós quando nós não estamos na igreja? Porque às vezes a nossa identidade na igreja é uma e fora da igreja é outra, né? Quem é você dentro do seu casamento, do seu namoro, que você teve o cuidado? Quem é você dentro da sua família? Quem somos nós lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade, quando nós estamos com nossos amigos, né? Às vezes aquela piada indecente que não enaltece em nada o reino de Deus. Às vezes aquela fofoca da vida alheia que traz mau exemplo para quem está vendo ali. Quem somos nós, né? Às vezes quando nós não estamos na nossa cidade, quando nós sabemos que ninguém nos conhece lá, e que ali você pode estar pensando que está livre, que ninguém vai lhe ver. Como você se sente, querido? Quando nós aceitamos a Jesus, as velhas coisas precisam ser deixadas para trás. Agora nós passamos a ser novas criaturas, nós já não somos mais escravos do pecado, mas nós somos servos do Deus Altíssimo. Aquele que entregou seu Filho para que cada um de nós tivéssemos direito à salvação, à vida eterna. Às vezes não é fácil acreditar que as coisas vão melhorar, porque há situações em nossas vidas que tentamos fazer apenas consertos, remendos, quando na verdade o que nós precisamos é de uma mudança profunda na nossa vida. E aí as pessoas ficam paralisadas fisicamente, espiritualmente, estão vagueando, andando em círculos, sem chegar a lugar nenhum, sem sair da rotina do dia a dia, sem alvo, sem direção, a vida não está focada em nada, querem mudanças, mas não têm atitude. Falar, já foi falado. Ouvir, nós já ouvimos. Você tem um chamado, cada um de nós tem um chamado, mas saber que nós temos o chamado não é o suficiente para que nós possamos cumprir o nosso chamado com excelência. É preciso sair do comodismo, é preciso avançar. É bem certo que a pandemia está aí, mas será que foi realmente a pandemia que tirou muita gente do seio dos irmãos, da igreja? Sabe, queridos, nesse grande desafio de sair do comodismo, nesse grande desafio de exercer o nosso chamado, alguns ensinamentos nós precisamos tirar para as nossas vidas, se nós realmente quisermos exercer o nosso chamado com excelência. Alguma coisa precisa mudar, e por isso eu coloquei o tema dessa mensagem, né? É tempo de mudança. É tempo de mudança, é tempo de renovar, é tempo de avançar. E alguns ensinamentos precisam ser observados se nós queremos realmente mudar, se nós queremos realmente avançar. Primeiro, que é necessário reconhecer a necessidade de mudança. Se não tiver essa ciência de que nós precisamos mudar,
se nós não reconhecer a necessidade de mudança, se eu achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo e que não necessita mudar, realmente não haverá mudança. Mas é um desafio para todos nós. O próprio profeta Isaías se sentiu inseguro quanto a aceitar o chamado de Deus, pois ele tinha consciência dos seus pecados que ainda carregava dentro de si, que ele trazia do velho homem. Abra sua Bíblia em Isaías 6. Nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Esse texto já foi até lido aqui já. Nós já até meditamos nesse texto. Isaías 6, do versículo 5 ao versículo 8. Amém? Isaías 6, do versículo 5 ao versículo 8. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tinha consciência, amados irmãos. Isaías tinha consciência de que ele, do jeito que ele se encontrava, não estava bom. Precisava mudar. Então ele confessa isso a Deus, que o perdoa, e então ele se coloca totalmente à disposição de Deus para cumprir o seu chamado. Mas ele tinha consciência que precisava mudar algo em sua vida. Essa consciência que nós devemos ter. Lá em Lucas 15, do 11 ao 31, os irmãos não precisam ler, porque é a parábola do filho pródigo. Tem dois exemplos ali naquela parábola que é incrível. Aquela parábola, para os irmãos, é a parábola que um filho chega para o pai, né, de forma rebelde, e diz para o pai: pai, eu quero a minha parte na herança, para que eu possa desfrutar da minha vida, para que eu possa curtir a vida, né? Então o pai, ele vai, entrega a parte para aquele filho sai gastando tudo irresponsavelmente, até que gasta o último centavo. Então tem uma fome naquela região, e ele é acometido por aquela fome, já sem recurso. Ele é mandado lá para cuidar de porcos, e a comida que ele colocava para os porcos, ele já começa a ter vontade de comer, devido à situação lá estar tão triste. Só que tem algo que é interessante, no versículo 17 lá, de Lucas, vai dizer: e caindo em si, é quando ele toma consciência que precisa mudar, que a sua vida tem que partir para outro lado. Então ele vai e retoma ele tem essa consciência, ele cria essa consciência, retorna para o seu pai, e lá a sua vida é restaurada. Mas ele, no versículo 17, tomando, né, e caindo em si, naquele momento ali, ele toma consciência que precisa mudar. Ele toma consciência que precisa mudar. Ele só teve a sua vida restaurada quando reconheceu a necessidade de mudança. E ninguém melhor do que nós mesmos para saber aonde nós devemos mudar. Talvez o pastor não sabe aonde eu devo mudar. Talvez o irmão Denilson não sabe. Talvez eu não sei aonde a Angra deve mudar, ou onde o irmão Alexandre deve mudar. Nós mesmos é que sabemos a necessidade e onde nós devemos mudar. Em 2 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo vai dizer: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. É vocês que têm que saber.
Ninguém melhor do que vocês para saber onde deve mudar algo dentro da sua vida. Aprendemos que o primeiro passo para vivermos uma profunda mudança é reconhecer a necessidade de mudar. Coloque isso no teu coração. Você quer mudar? A primeira coisa, reconheça a necessidade que você tem de mudar. É a primeira coisa. Se nós não reconhecermos a necessidade que nós temos de mudar, então nada vai mudar na nossa vida e corremos o risco de ficar estagnados por resto das nossas vidas. Então, queridos, será que nós estamos tendo realmente, nós temos essa consciência de que nós precisamos mudar? O segundo ensinamento, amados irmãos, é algo que é mais desafiante, porque não basta só a consciência de mudar, se eu não estiver disposto a mudar. Então, o segundo ensinamento é que nós devemos estar abertos e dispostos para mudar. Às vezes nós temos a consciência que preciso mudar numa área da minha vida. Às vezes estou sendo desonesto. Às vezes eu estou sendo... Enfim, eu preciso mudar algo na minha vida. Eu sei que preciso mudar, mas eu não dou o passo seguinte. Eu não consigo dar o passo seguinte. Em Filipenses 3, você pode abrir sua Bíblia, Filipenses 3, versículos 7 e 8. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Paulo vai dizer à igreja de Filipos, Filipenses 3, versículos 7 e 8. Amém? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Para Paulo ser transformado de Saulo para Paulo, irmãos, ele teve que se abrir para mudanças. Ele se tornou um odre novo e recebeu o vinho novo. Não adianta apenas nós reconhecermos, é o primeiro passo que eu disse, mas não adianta nós apenas reconhecermos a necessidade de mudança e não se abrir para as mesmas. Como Paulo nos ensina, nós temos que viver, nós temos que buscar viver em novidade de vida. Ele fala isso lá na carta aos Romanos, os irmãos podem acompanhar, Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Quando ele diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em novidade de vida. E quando nós falamos de estar disposto a mudar, não apenas a consciência, mas estar disposto a lutar, eu volto mais uma vez para o segundo exemplo lá da parábola do filho pródigo, como eu falei agora com os irmãos, que no versículo 20, depois que aquele filho, ele cai em si, logo no versículo 20 diz o seguinte, a seguir-se, levantou-se e foi para o seu pai. Ele tomou a atitude de mudança. Ele reconheceu que precisava mudar, lá no versículo 17, que diz, e caindo em si, e já no versículo 20, ele só não ficou no reconhecimento, mas no versículo 20 ele agiu. Ele levantou-se e foi para o seu pai. Ele não ficou lá esperando que as coisas iriam acontecer. Às vezes nós ficamos esperando que as coisas vão acontecer, por acaso, não acontece. Se nós não tomarmos atitude, as coisas não vão acontecer. Se nós não tivermos aquele tempo ali como compromisso nosso, ele não vai se levantar sozinho, ele não vai se cobrir sozinho. E assim são várias coisas na nossa vida. Se nós não formos atrás, se nós não tivermos atitude de mudança, nós não vamos mudar nunca. Nós até podemos ter a consciência que precisamos mudar, nós até podemos ter a certeza da área que nós precisamos mudar, mas se nós não tivermos a atitude de mudar, se nós não tivermos disposto, não vai mudar nada na nossa vida. Não irá mudar.
próprio Zaqueu, naquele encontro com Jesus, ele também ali ele teve uma atitude de mudança que todos nós lembramos, quando fala em atitude de mudança, da atitude de Zaqueu. Os irmãos lembram que Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, considerado pelo seu povo judeu como um traidor, porque ele era judeu e cobrava imposto do povo judeu a serviço do Império Romano. E naquela época os publicanos eles tinham uma coisa muito errada. Eu não estou dizendo que Zaqueu fez isso, o texto não me permite dizer isso, mas geralmente os cobradores de impostos eles arrecadavam um tanto para o governo e arrecadavam mais um tantinho para eles. Por isso que eles eram muito ricos. Eles ganhavam a concessão de uma coletoria e ficavam lá por 5 anos, 10 anos. Mas Zaqueu, quando ele viu falar que Jesus estava passando por aquela região, ele teve a vontade de conhecer Jesus. E aquele encontro lá ia mudar a vida dele. Porque ele era de baixa estatura, né? Quando Jesus vinha naquela multidão, ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. E quando Jesus passa embaixo, ele olhando para Jesus, Jesus, Zaqueu, desce daí, que hoje à noite eu vou ter lá na tua casa. Então Zaqueu desce, Jesus vai para a casa dele, e a atitude de mudança que Zaqueu tem ali é impressionante. Jesus, aquele a quem, se por acaso eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele poderia só ter um encontro com Jesus, mas ele foi além, ele teve a atitude de mudança. Na verdade, aqueles que tiveram encontro com Jesus, quase todos tiveram as suas vidas transformadas. Para viver algo que nós nunca vivemos, queridos, talvez nós sejamos obrigados a fazer algo que nós nunca fizemos, algo que nós nunca estivemos dispostos a fazer. Será que nós, depois de termos a consciência de que nós precisamos melhorar, sair da nossa zona de conforto, será que nós estamos realmente dispostos a nos abrir para mudanças e lutar para que essas mudanças possam acontecer efetivamente na nossa vida? Será que nós, a partir de agora, estamos prontos para tomar atitudes efetivas de mudança? Porque às vezes as palavras elas entram aqui e saem aqui. Às vezes eu tomo a consciência, mas na hora de mudar parece que tem algo me prendendo. Mas Jesus é capaz de te desprender disso tudo e fazer com que nós saiamos do comodismo. Nós temos um chamado, mas nós precisamos vencer algumas barreiras, porque da forma que estamos nós não iremos cumprir o nosso chamado, porque muita coisa precisa mudar na nossa vida. E aí você pode até me perguntar, mas mudar, as pessoas até tentam mudar, mas tem uma coisa que acontece que elas não mudam, porque muitas vezes ela tenta mudar com a força do próprio braço. E aí que está o terceiro ensinamento que eu trago para os irmãos nessa noite. Nós devemos aprender a depender de Deus. Esse depender de Deus não quer dizer que você tem que ficar ali esperando tudo que vem, só Deus que não, mas quer dizer que você tem que confiar e que a sua fé ela tem que ser grande, ela tem que aumentar a cada dia, porque muitas vezes nós tentamos mudar e nós não conseguimos. Isso acontece porque sempre, isso que eu falei para os irmãos, nós tentamos buscar as forças de mudança nas forças do nosso braço. E um dos grandes segredos é depender depender de Deus, depender inteiramente da graça de Deus, acreditar no seu poder, sabendo que Ele é capaz de transformar a minha e a sua vida, e é capaz de mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Às vezes nós esperamos que mude tudo aí, né? Vai mudar, para melhorar aqui, vai ter que mudar ali. Para melhorar aqui, vai ter que... E às vezes a mudança que tem que acontecer, ela é a mudança dentro de nós. Lá em João 15, no versículo 5, esse texto já foi lido aqui também. João 15, no versículo 5. E a irmã Inês, leu ele aqui, que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, não adianta nós lutarmos, nós não teremos força para fazer isso, nós não iremos conseguir. Sem Jesus, é a palavra que está dizendo, que sem mim nada podeis fazer.
vocês não vão fazer coisa alguma. Não adianta nós nos apoiarmos na força do nosso braço. Nós temos a consciência que precisamos mudar. Nós vamos ter a atitude de mudança. Mas nós temos que ter a força de Deus para que nós possamos efetivamente mudar as nossas vidas, mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. E quando nós passamos a refletir sobre viver na dependência de Deus, nós podemos perceber o quantas vezes nós somos orgulhosos, achando que tudo está debaixo do nosso controle, e não é assim. Tudo está debaixo do controle de Deus. Gostaria de ler com os irmãos lá em 2 Samuel. 2 Samuel 22, do versículo 1 ao 4. Segundo Samuel 22, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Que diz assim: Davi cantou ao Senhor este cântico, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador que me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. E às vezes eu fico imaginando, nós lemos um texto desse, e eu fico imaginando, né? Será que Deus realmente é o nosso socorro na hora da angústia? Ou nós só recorremos a Deus depois que não tem mais o que fazer? Será que Deus realmente é a minha rocha, a minha fortaleza? Como servo de Deus, queridos, nós necessitamos ser dependentes deles. Precisamos contar com a sua permissão e ajuda se quisermos ser bem-sucedidos em nosso chamado. Não tem como exercer um chamado egoísta, onde tudo você acha que depende de você. Tem muitos que talvez possam estar se enganando dessa maneira, mas nós precisamos ser dependentes de Deus. O sentimento de autossuficiência pode levar ao orgulho, talvez à presunção, à soberba, talvez esses sentimentos que são incompatíveis com os princípios do Evangelho. Mas ser dependente de Deus é algo maravilhoso, irmãos. Ser dependente de Deus é reconhecer as nossas limitações. É reconhecer as limitações, que nós não somos perfeitos, que nós temos um limite. Deus não. Deus é ilimitado, mas nós temos o nosso limite. Muita gente se frustra e entra em desespero, porque não coloca em Deus as suas esperanças. As suas esperanças estão voltadas para si mesmo. É igual aquela igreja lá de Laodiceia, né, que confiava em si mesmo. Tem muita gente que é assim. As suas esperanças é voltada para o próprio braço, para as suas próprias forças. Depender de Deus é ter a plena confiança nas promessas que Ele tem para nós. Nesse caso, você anda de acordo com a palavra e vive de acordo com o propósito de Deus. Isso é viver na dependência de Deus. Só aquele que se julga totalmente dependente de Deus, aquele que reconhece a sua insignificância, que está disposto talvez a se entregar à vontade de Deus, é que verdadeiramente poderá experimentar do aconchego que é estar debaixo das asas do nosso Senhor, nos seus braços. Só esse. Só aquele que é totalmente dependente de Deus. Você deseja realmente estar disposto a lutar por mudança? Então peça a Deus, querido. Peça a graça misericordiosa de Deus. Dependa dEle. Pela fé, confesse as mudanças que você precisa fazer na sua vida. E em nome de Jesus, Ele irá te conceder força suficiente para mudar, lhe ajudando a se desprender do velho homem,
As coisas que estão lá atrás, elas não precisam mais nos prejudicar, irmãos. Às vezes nós ficamos presos até mesmo num sentimento de culpa, de algo que nós fizemos de errado lá atrás, e nós carregamos esse sentimento. O profeta Isaías foi perdoado. Nós podemos ser perdoados, nós somos perdoados. Jesus, ele não morreu em vão. Esse sentimento de culpa, ele precisa ser deixado para lá. Nós vamos viver coisas novas, nós precisamos viver em novidade de vida, nós precisamos mudar. Se nós sabemos que temos o nosso chamado, nós precisamos mudar, nós precisamos cumprir com excelência. Quando Deus não muda as coisas que estão aí fora, que estão no nosso exterior, é porque Ele quer mudar a nós mesmos. Se você deseja mudar algo urgentemente em sua vida, sua história precisa se aproximar de Deus. Tome a atitude de mudança e seja dependente de Deus. Fazendo isso, você verá o que Deus pode fazer na tua vida. Você acredita? Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa colocar essa mensagem em nossos corações. Fique de pé, querido, vamos orar. Vamos orar ao nosso Senhor. Eu peço aos irmãos que fechem seus olhos, baixem suas cabeças, e eu vou fazer aqui um convite. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como está seu coração, eu não sei o que precisa ser mudado dentro de ti, mas faça um compromisso com Deus nessa noite. Quando a gente prepara, às vezes, uma palavra como essa, o primeiro a ser impactado é a gente. E a gente vê o quanto a gente é falho. Faça esse compromisso com o Senhor. Meu Deus, aonde eu preciso mudar? Me dá eu preciso enxergar. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecidos estamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, e nós reconhecemos, ó Pai, neste momento, que da forma que está, não está bom, Deus. Nós temos a capacidade de fazer muito mais, nós precisamos fazer muito mais, mas o comodismo às vezes tem nos atrapalhado de avançar no Evangelho, e às vezes nós pecamos porque não fazemos o chamado do Senhor como deveria fazer. Ó Senhor, nós queremos, ó Pai, neste momento, te colocar como prioridade em nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, nos capacita, nos dá força, para que nós possamos sair daqui diferente como entramos, não apenas reconhecendo que nós precisamos mudar, mas que as atitudes possam falar mais alto a partir de hoje, e que nós possamos ser, ó Senhor, vaso de bênção, não só na nossa casa, mas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te rogamos, ó Pai, pelas famílias dessa igreja, ó Pai, que possam impactar através do Teu Evangelho, esse bairro, essa nação, essa cidade. Mas o Senhor, ó Pai, nos dá força suficiente para que nós possamos sair dessa conformidade, desse ostracismo. Nós queremos ser verdadeiramente usados por Ti, ó Pai. Então nos dá força, nos capacita a cada dia, e que nós possamos ser, Pai, novas criaturas, e que aquilo que ficou para trás, aquilo que ficou no passado, que foi lavado pelo Teu sangue, não possam mais impactar em nome de Jesus a nossa vida, mas que a partir de agora nós possamos ser servos melhores, em nome de Jesus, ó Pai. Ouve os Teus servos, que nesse momento clamam por mudança que pode ser mudança profunda, ó Pai, de intimidade contigo, as pessoas que querem nesse momento se aproximar mais de Deus,
querendo ler a Bíblia, querendo orar, querendo perseverar na fé. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa aqui, ó Senhor, a nossa liderança, família pastoral aqui da segunda igreja, que tem tentado, ó Deus, trazer, ó Pai, essa consciência de que nós temos um chamado. Obrigado, Deus, por cada irmão, e coloca no nosso coração que nós precisamos ser desafiados e que nós possamos trazer para nós esse desafio de mudarmos, de sermos crentes melhores. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém e amém, Jesus. Evan, coloca bem esse cântico para nós. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Quando Deus escolhe alguém, tá? Esse é o hino que deve falar ao nosso coração e deve expressar, nos conduzir a expressarmos a nossa fé no nosso Senhor. Porque quando Deus nos chama e nós damos ouvido a esse chamado, pode ter certeza que o Espírito Santo vai, capacitar. Deus não vai nos chamar a fazer nada impossível, tá? Nada, absolutamente nada impossível. Vai nos chamar para nós fazermos aquilo que nós damos conta de fazer, tá? Vamos cantar em uma só voz, bem bonito. Vamos lá? Quando Deus escolhe alguém. Quando Deus Escolhe alguém, Ele mesmo faz. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. tudo que determinou em seu coração Vamos lá, igreja. capacita o chamado, Aleluia. fortalece os seus braços. Queridos, fecha os olhos. A obra dele Tua cabeça, baixa tua cabeça. falhará. Eu queria nesse momento fazer um convite. Quando Deus Você que entendeu essa mensagem, bom, que a tua vida precisa tomar atitudes diferentes, que precisa traçar caminhos novos com o Senhor. São dois convites. Primeiro eu quero fazer aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de andar lado a lado com Cristo. Hoje você tem a oportunidade de aceitar Jesus no seu coração. Há alguém que deseja aceitar Jesus no seu coração nessa noite? Alguém que está nos visitando? Há alguém nessa noite que precisa se reconciliar com Cristo? Pois esse convite vai também para a nossa igreja. Vai para você que está aqui, para você que está através das redes sociais nos acompanhando. Faça o compromisso com o Senhor. Senhor, nós queremos ter atitudes melhores, atitudes diferentes, porque nós acreditamos que o Senhor pode nos dar força para mudar a nossa vida. Faça esse compromisso com Ele, de ter a sua vida mudada, de ter a sua vida saindo do comodismo e passando para um outro patamar, passando assim a ser crente melhor, exercer um chamado com eficiência, um chamado por excelência. Faça esse compromisso com Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nesse propósito, em nome de Jesus. Deus escolhe alguém, bom eu obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão. e Nada vai frustrar os planos do Senhor. Deus te Criou para
escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão. E nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos,